Boa tarde, pessoal, tudo bem? Joia, que bom. Hoje vamos dar início à nossa primeira aula, tá? Eu acho que vocês estão vindo aqui já me vendo aqui pela terceira vez, alguns. Me apresentar novamente, sou o professor Alexandre Moura, professor de matemática. E hoje a gente vai estudar um tema que é de extrema importância para a prova de vocês. Hoje a gente vai trabalhar, pessoal, simplesmente o tema que mais cai na prova do Enem. E por acaso, esse tema, ele é bem simples. A gente vai tratar de um tema chamado de estatística, tá certo? Antes da gente começar a falar, realmente, dos elementos que compõem a estatística, eu queria só lembrar a vocês o seguinte. Hoje em dia, pessoal, estudar estatística faz parte da formação do cidadão. Quando você pega um jornal, quando você vê um jornal na televisão, sempre você observa informações que vêm em gráficos, que vêm em tabelas, né? Você escuta muito falar os termos média. Então, esses termos, eles fazem realmente parte do nosso cotidiano. Saber trabalhar a estatística, saber entender um gráfico, entender uma tabela, isso é fundamental para a gente desenvolver algumas competências importantes para a prova. Então, vamos lá comigo, vamos pegar o material de vocês. Página de número, deixa eu ver aqui, ó, página de número 16, tá? Eu vou trabalhar com vocês hoje, pessoal, a segunda parte da estatística. Hoje a gente vai apresentar para vocês a segunda parte, pessoal, a segunda parte da estatística, que é exatamente quando a gente fala de medidas de tendência central e dispersão. Aí, ó. Então hoje a gente vai falar de medidas de tendência central e dispersão. A teoria se encontra toda na apostila de vocês. Vocês vão ver que é uma aula super interessante. É um tema que é fácil, é um tema que é bem gostoso de trabalhar, tá certo? Então vamos iniciar, pessoal, primeiro mostrando a vocês o seguinte. Às vezes a gente pergunta assim, ó, poxa, será que isso que eu estou estudando realmente é importante para a prova? Será que cai muito? Existe um documento chamado Matriz de Competências, que foi elaborado pelo INEP, e dentro desse documento, o que é que o INEP mostra para a gente? As habilidades e competências que o estudante precisa adquirir para conseguir fazer essa prova do Enem. E uma das habilidades, que é exatamente a habilidade 27, trata exatamente de calcular medidas de tendência central e dispersão, que é isso que a gente vai fazer hoje, tá? Em um conjunto de dados expressos em uma tabela de frequências de dados agrupados, que não estão em classes ou então em gráficos. É isso que a gente vai começar a trabalhar. Como eu falei para vocês, é um tema simples, é um tema legal de se trabalhar, e eu acho que a gente vai conseguir dar uma aula bem jóia aqui. Vamos aqui comigo, gente. Primeiro, quais são as principais medidas de tendência central? E o que é que significa uma medida de tendência central? Muitas vezes, a gente pega às vezes uma quantidade muito grande de elementos e precisa representar essa enorme quantidade de elementos por um objeto só. Então, às vezes a gente troca esse conjunto por um elemento e para isso a gente faz a utilização do que a gente chama de medidas de tendência central. As medidas de tendência central mais comuns que a gente vai trabalhar são essas aqui, ó. É uma chamada média aritmética, essa todo mundo conhece, né? Daqui a pouco a gente vai trabalhar mais. Uma outra que a gente chama de mediana e uma outra que a gente chama de moda. Essas são as principais medidas de tendência central. Alexandre, eu preciso copiar isso? Não precisa, porque tudo isso está na apostila de vocês. Tá certo? O que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou especificar para vocês direitinho o que é que significa média aritmética, o que é a moda e o que é a mediana. E a gente vai resolver só questões das últimas provas do Enem. Tá? Assim, ó, é um assunto que é tão rico que em nem todas as aulas que a gente consegue trabalhar aqui, a gente consegue fazer uma aula só com questões da prova do Enem. E essa não. Essa a gente vai fazer uma aula toda só com questões tiradas das últimas provas do Enem. Certo? Então vejam só. Eu queria que vocês pegassem aí a parte lá na página 17, na primeira questão. Peguem aí, página 17, primeira questão. Antes da gente começar a resolução, só lembrar a definição de média aritmética. O que é que a gente chama de média aritmética?
A média aritmética é um número que é determinado pelo resultado da divisão do somatório dos números dados pela quantidade de números somados. Traduzindo para o português, se eu te dou, por exemplo, 3 valores e eu quero a média desses 3 valores, como é que a gente calcula a média dos valores? Soma todos os valores e divide pela quantidade deles, né? Se eu disser assim, ó, eu vou pegar e vou querer calcular a média do valor que é cobrado pelo litro do combustível em 10 postos em Fortaleza. Então, eu vou pegar o resultado de cada um dos postos, vou somar todos os resultados e depois eu divido por 10. Com isso, a gente tem uma média. Não significa dizer que a média sempre é um elemento mais importante, mas daqui a pouco a gente vai entender um problema que a média vai apresentar. Então, vejam aqui comigo, ó. Eu vou colocar aqui um exemplo só para mostrar como é que a gente calcula a média e tentar mostrar também para vocês que existem outros elementos de medida de tendência central que seria interessante a gente aprender, porque a média às vezes ela causa um probleminha. Vejam só esse primeiro exemplo, ó. Uma livraria vende a seguinte quantidade de livros durante uma certa semana. Suponha que na segunda-feira vendeu 1 livro, na terça 1, quarta-feira 1, quinta 1, sexta 1 e sábado 55. Então, olha só como ficou diferente, ó. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ela só conseguiu vender 1 livro. No sábado, ela vendeu 55 livros. Pergunta da questão: qual foi a média de livros vendidos durante essa semana? A pergunta é bem simples. Qual foi a média de livros vendidos? Como é que eu vou fazer isso? Como é que a gente calcula a média? A gente soma todos os valores e divide pela quantidade deles. Quantos valores eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou somar os valores. Então vai ficar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 55. Tudo isso dividido por 6. Se a gente fizer essa conta, o resultado vai dar 60 dividido por 6. 60 dividido por 6 dá quanto? Dá 10. Agora prestem atenção em uma abordagem que eu quero fazer aqui com vocês. Vocês estão vendo a tabela, ó. Pela tabela a gente consegue ver exatamente quantos livros são vendidos a cada dia. Está vendo isso aí? Bem, qual foi a média? A média deu 10, não foi? Mas me diz o seguinte, será que essa média representa bem esse conjunto de valores? O que é que vocês acham? Sim ou não? Será que a média representa bem o conjunto de valores? Esquece esses valores e vamos pensar assim, ó. Alguém chega para você e diz o seguinte: olha, existe uma determinada livraria que em média os caras conseguem vender 10 livros por dia. Quando a gente escuta que a gente vende em média 10 livros por dia, a impressão que a gente tem é que todo dia se vende 10 livros, ou então se não vender 10, deve se vender alguma coisa bem próximo, né? Mas vejam o que é que acontece, ó. Se a gente pegar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a média está bem distante da quantidade de livros vendidos nesses dias. E se eu pegar só o sábado, está mais distante ainda. Então, por que eu estou colocando exatamente esse exemplo? Para mostrar para vocês o seguinte: a média é uma medida de tendência central que é a mais usada de todas. No entanto, ela gera para a gente alguns problemas. Qual o problema que a média vai gerar? É que quando você tem valores muito altos ou muito baixos, quando comparado com os outros, essa média às vezes é puxada muito para cima ou muito para baixo. Então, às vezes, a média não consegue representar de forma adequada o que aquele conjunto de valores está querendo expressar. Porque assim, ó, o que é que seria mais conveniente para a gente nesse momento? Se eu perguntar assim, qual é o valor mais comum de venda de livros? O valor mais comum de venda de livros é 1, porque praticamente todo dia só se vende um livro. Esse 55 é um valor que é muito alto em relação aos outros. Então significa dizer que esse valor sozinho conseguiu elevar demais a média. E ele acabou desvirtuando o que esse conjunto de valores está representando. Tudo bem? E aí a gente coloca essa observação aqui, ó. Um dos problemas em usar a média aritmética como medida de tendência central é que ela é muito sensível a valores extremos. Valor muito alto ou valor muito baixo em relação aos outros faz com que essa média aumente muito, ou então faz com que essa média diminua bastante, tá certo? Tá certo. Vamos aqui para a prática agora. Vamos começar a resolver as questões da apostila de vocês. Página de número 17, primeira questão da prova aí, ó. Primeira questão do TD, prova do Enem de 2014. Vamos acompanhar aqui comigo que essa questão é uma questão um pouco trabalhosa. O enunciado da questão diz assim, ó:
Um pesquisador está realizando várias séries de experimentos com alguns reagentes para verificar qual o mais adequado para a produção de um determinado produto. Cada série consiste em avaliar um dado reagente em 5 experimentos diferentes. O pesquisador está especialmente interessado naquele reagente que apresentar a maior quantidade dos resultados de seus experimentos acima da média encontrada para aquele reagente. Então vejam só, se a gente analisa a tabela, você vai ver que nessa tabela tem 1, 2, 3, 4, 5 reagentes. E para cada um dos reagentes, você tem um conjunto de 5 experiências, de 5 experimentos. Por exemplo, no reagente de número 1, olha que resultados eu tenho, ó. 1, 6, 6, 6 e 11. São os resultados que eu encontrei para o experimento com esse reagente. Para cada um dos reagentes, a tabela mostra para a gente um conjunto de 5 experimentos. O que é que o enunciado da questão diz? Seria interessante vocês marcarem isso no texto, ó. O enunciado diz o seguinte: que o pesquisador está especialmente interessado naquele reagente que apresentar a maior quantidade dos resultados dos seus experimentos acima da média encontrada para aquele reagente. Após a realização de 5 séries de experimentos, o pesquisador encontrou os seguintes resultados. E aí você tem os resultados nessa tabela. A pergunta da questão é o seguinte: levando-se em consideração os experimentos feitos, o reagente que atende à expectativa do pesquisador, qual é? Alexandre, como é que eu vou fazer essa questão? Pessoal, essa questão é fácil, mas é uma questão que é extremamente repetitiva. Porque o que é que eu preciso fazer? Eu preciso verificar o seguinte: qual é a média obtida para cada um desses reagentes? Depois que a gente encontrar a média, o que é que o enunciado da questão pediu? Para a gente verificar qual dos reagentes apresenta um conjunto de resultados maior do que a média que foi indicada. Quantos experimentos de cada reagente eu tenho acima da média? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro experimento. Quais são os resultados que o primeiro experimento gerou? Aliás, que o primeiro reagente, que resultados o primeiro reagente gerou? 1, 6, 6, 6 e 11. O que é que eu vou fazer com esses valores? Eu vou tirar a média entre eles. E como é que a gente faz a média entre eles? Soma todos e divide pela quantidade, no caso 5, né? Então olha só o que é que eu vou fazer, ó. Eu vou calcular a média dos experimentos para o primeiro reagente. O primeiro reagente, a média é assim, ó, é 1 mais 6 mais 6 mais 6 mais 11, dividido tudo por 5. Se a gente somar, vai dar 30 dividido por 5. 30 dividido por 5, quanto é que é a média? 6. Então, o que é que eu queria que vocês fizessem na apostila de vocês? Eu queria que vocês fizessem o seguinte, ó, onde tem escrito assim, ó, reagente 1, você puxa uma setinha e escreve assim, ó, a média é 6, tá? Para a gente não perder muito tempo com o cálculo. Lá na tabela, lá na primeira coluna tem escrito assim, ó, reagente 1. Você puxa uma setinha e você diz assim, ó, que a média é 6. Foi o cálculo que a gente acabou de desenvolver. Tudo bem. Alexandre, e agora que eu já sei que a média é 6, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou olhar de novo para a tabela e vou tentar verificar o seguinte. Pessoal, existe para esse primeiro reagente algum resultado de experimento que está acima da média? Quanto é que deu a média dele? A média deu 6. Eu quero saber se algum desses resultados é maior do que a média. Tem algum resultado desse do reagente 1 que é maior do que a média? Tem. Qual é o único que é maior do que a média? O 11. Então significa dizer que de todos os experimentos realizados com o primeiro reagente, só existe um resultado que está acima da média. E o que é que a questão pediu? A questão pediu para você descobrir qual é o reagente que apresenta mais resultados acima da média dele. Então eu vou ter que calcular a média de cada um e depois vou verificar quantos elementos eu tenho acima da média. Nesse caso aqui, eu vou dizer para vocês o seguinte, que quantidade de resultados acima da média, nós só temos um resultado acima da média. Então, o que é que eu queria? Eu queria que lá nessa coluna, você marcasse o número 11. Marca o número 11 nessa coluna. Por que que eu vou marcar o número 11? Porque esse é o único valor que é acima da média. O que é que eu pedi para vocês anotarem antes? Eu pedi para vocês anotarem que a média era quanto?
Eu pedi para vocês anotarem que a média é 6. Agora, depois que você anotou que a média é 6, você vai marcar todos os valores do primeiro reagente que são acima da média. Só tem um que é acima da média, então você marca o 11. Só tem um. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa para o segundo reagente. Então, vou pegar esses resultados aí, ó, 0, 6, 7, 6 e 5. O que é que eu vou fazer com esses resultados? A mesma coisa que eu fiz com o primeiro. Eu vou desenvolver o cálculo da média. Então vamos fazer o cálculo da média. Como é que eu faço a média? Pega todos os resultados, 0 mais 6 mais 7 mais 6 mais 5, divide isso tudo por 5. Fica 24 dividido por 5, se fizer a conta dá 4,8. O que é que tu vai fazer agora? Puxa uma setinha para o reagente 2, puxa uma setinha e escreve que a média é 4,8. Tá certo? Então, onde tem reagente 2, puxa uma setinha e escreve que a média é 4,8. Muito bem. Depois que eu descobri que a média é 4,8, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou lá na tabela e vou marcar todos os resultados que são maiores do que 4,8, que é a média. Agora eu preciso marcar os resultados do segundo reagente. Tem algum resultado aí que é maior do que 4,8? Tem. Quem é que é maior do que 4,8? O 6, o 7, o 6 e o 5, né? Quantos resultados são? 4. Então você vai marcar todos esses valores, tá? Você marca nessa tabela aqui os valores 6, 7, 6 e 5, porque esses valores são os valores que estão acima da média. Muito bem. Então são 4 valores acima da média. E agora, Alexandre, agora eu vou fazer isso para o experimento 3, para o experimento 4 e para o experimento 5. Como eu falei para vocês, é uma questão fácil? É uma questão fácil. No entanto, essa questão é muito repetitiva, porque a gente está pedindo a mesma coisa, o mesmo desenvolvimento, o mesmo raciocínio 5 vezes. É bom pelo menos porque a gente aprende, de tanto fazer a mesma coisa. Vamos lá para o terceiro. O terceiro reagente, 2, 3, 8, 10 e 11. Esses são os valores. O que é que eu preciso obter desses valores? A média. Então pega esses valores e vamos calcular a média. Como é que a gente faz isso? Soma todos e divide pela quantidade. Então média dos experimentos para o reagente 3. 2 mais 3 mais 8 mais 10 mais 11 dividido por 5. Isso vai dar 34 dividido por 5. Quanto é a média? 6,8. Puxa de novo uma setinha e marca que um reagente 3, a média é 6,8. Não esquece de puxar essa setinha, tá? Que aí a gente ganha tempo. Puxa a setinha para o reagente 3 e diz que a média dele é 6,8. Tá. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar na tabela para o reagente 3 se tem algum resultado que é maior do que 6,8. Vejam aí na tabela, tem algum resultado para o reagente 3 que é maior do que 6,8? Tem, quem é? O 8, 10 e o 11. Então você marca o 8, marca o 10 e marca o 11. Mas se eu marcar o 8, 10 e o 11, quantos valores eu estou marcando? 3. Então eu vou colocar isso aqui, ó. Quantidade dos resultados dos experimentos acima da média. 3 resultados acima da média. Certo? Vamos agora fazer para o experimento 4. Vamos mais rápido agora. Para o experimento 4, ó, eu tenho 2, 4, 7, 8 e 12. O que é que eu vou fazer com esses resultados? Vou calcular a média. Pois então, calcular a média. Quanto vai dar? 2 mais 4 mais 7 mais 8 mais 12, dividido por 5. São 5 valores. Soma tudo. 33, dividido por 5, 6,6. Então a média é 6,6 do reagente 4. O que é que eu vou procurar agora? Faz só puxar, para não perder muito tempo, faz só puxar a setinha e bota aqui no reagente 4 a média é 6,6. Porque a média é fácil de calcular, né? Só somar e dividir. E aí o que é que eu vou procurar agora? Valores que são maiores do que 6,6. Nessa tabela do reagente 4, tem algum valor maior do que 6,6? Tem o 7, o 8 e o 12, né? Então lá na tabela, o que é que você vai fazer? Você vai marcar o 7, o 8 e o 12 no reagente 4. Então são 3 valores acima da média. E agora eu vou fazer meu último cálculo. Meu último cálculo é o seguinte: eu vou pegar os elementos do reagente de número 5 e vou fazer o cálculo da média. Quanto dá o cálculo da média? A média vai ficar assim, ó. 1 mais 2 mais 9 mais 10 mais 11, que são os elementos que tem, tudo dividido por 5.
33 dividido por 5. Deu quanto a média? 6,6. Mesma história, puxa uma setinha e bota que a média é 6,6. E agora o que é que a gente vai fazer? Eu vou verificar na tabela se tem valores maiores do que 6,6. Tem ou não tem esses valores? Tem sim. Que valores são esses? O 9, o 10 e o 11. Então, 9, 10 e 11. Esses são os valores maiores do que 6,6. Quantos valores são? 3. Então, o que é que eu vou fazer? Marco os valores, indica que são 3, os resultados acima da média, e agora eu estou pronto para resolver a questão. Qual é a pergunta da questão? A pergunta da questão é o seguinte: eu quero saber qual dos reagentes tem mais resultados acima da média. Qual deles tem mais resultados acima da média? É o 2, né? Quantos resultados acima da média eu tinha? 4. Então, essa é a resposta correta. Resposta correta, letra B de bola. O reagente 2 é aquele que tem mais elementos dos seus experimentos acima da média. Resposta da questão, letra B de bola. Questão da prova do Enem de 2014. Entenderam essa? Vamos mais, gente. Questão de número 2 agora. Olha só. Essa questão 2, a pergunta é o seguinte, ó. Um concurso é composto por 5 etapas. Cada etapa vale 100 pontos. A pontuação final de cada candidato e a média de suas notas nas 5 etapas estão indicadas aqui, tá certo? A classificação obedece à ordem decrescente das pontuações finais. Aí eu quero saber o seguinte: qual é o critério de desempate, né? Aliás, o critério de desempate baseia-se na pontuação da 5ª etapa. Eu quero saber o seguinte: qual é a ordem de classificação final desse concurso? Então acompanhem aqui comigo, ó. Vejam só. O que é que essa tabela está mostrando para a gente? Ela mostra para a gente a média nas 4 primeiras etapas de um concurso e ela mostra também a pontuação na 5ª etapa. E o que é que o enunciado disse? Que a classificação vai obedecer uma ordem decrescente da pontuação final. Significa dizer o seguinte: quem tem maior pontuação é o melhor, quem tem menor pontuação vai ser o pior, certo? A ordem é decrescente. Como é que é a ordem decrescente? Do maior para o menor. Então, quem tiver maior nota vai ser o primeiro, quem tiver a pior nota vai ser o último. E aí eu quero saber o seguinte: como é que eu vou fazer para classificar de forma correta esses elementos? Porque, Alexandre, eu não tenho uma pontuação de todo mundo. O que eu tenho é a média nas 4 primeiras etapas e eu tenho a pontuação da 5ª etapa. Eu não vou ter que fazer o cálculo da média também, não? Vou ter que fazer o cálculo da média. Eu vou dar para vocês aqui uma sugestão de como a gente poderia resolver essa questão. Depois a gente pode discutir uma outra alternativa, mas eu vou mostrar aqui para vocês uma forma de resolver a questão. Uma forma de resolver seria o seguinte: vejam só. O que é que eu tenho na primeira coluna de valores? Eu tenho a média nas 4 primeiras etapas. Mas eu sei qual foi a primeira, a segunda, a terceira e a 4ª nota? Não. Eu sei qual foi a média. Eu sei que eu peguei a primeira, mais a segunda, mais a terceira, mais a 4ª, dividi por 4, e aí o resultado deu 90. Né, para o candidato A. A mesma coisa para o B, para o C, para o D e para o E. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, pessoal, e tentar calcular qual é a soma de todas as notas que o primeiro candidato conseguiu. O que é que eu sei desse primeiro candidato? Que a média dele foi 90. Mas como é que essa média foi alcançada? Não é uma média de 4 etapas? Quer dizer que eu peguei a primeira nota, mais a segunda, mais a terceira, mais a 4ª, dividi isso tudo por 4, e quando eu fiz a divisão, o resultado deu a média. Quanto é que deu a média? 90. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma fração, que é N1 mais N2 mais N3 mais N4 sobre 4, igual a 90. Eu posso multiplicar cruzando, não posso? Se a gente multiplicar cruzando essa igualdade, qual é a conclusão que eu vou chegar? É que N1 mais N2 mais N3 mais N4 é igual a 4 vezes 90. Quanto é que é 4 vezes 90? 360. Veja uma coisa bem simples, ó. Eu somei 4 valores.
Não sei quem é N1, N2, N3, N4. Eu sei que eu somei os 4. Dividi por 4 e o resultado deu 90. Pessoal, qual é o único número que dividido por 4 vai dar 90 como resultado? É o 360, não? Então quer dizer que N1 mais N2 mais N3 mais N4 dá 360. Qual é a conclusão que eu vou chegar? É que para o primeiro candidato, se eu somar as 4 primeiras notas, a soma dá quanto? 360. Soma das 4 primeiras notas para o primeiro. O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer a mesma coisa para o candidato B, para o C, para o D e para o E. Lembrando uma coisa, ainda está faltando uma nota para cada candidato que não está contabilizada aqui, que eu vou somar depois. Então eu vou fazer assim, ó. Para o segundo candidato, olha na tabela, quanto é que é a média dele? 85. Como é que essa média é obtida? Eu somo as 4 primeiras notas dele e divido por 4. Somei as 4, dividi por 4. O resultado deu 85. Qual é o único número que dividido por 4 tem como resultado a divisão 85? É só fazer 4 vezes 85. 4 vezes 85, quanto é que vai dar? 340. Então a soma das notas do segundo candidato, que é o candidato B, deu 340. Então, o que é que vocês poderiam fazer? Façam o seguinte, ó. Tá vendo na tabela, quando tem a primeira linha? Na primeira linha, tem assim, ó. Candidato A, média nas 4 primeiras etapas e pontuação da 5ª etapa. Do lado desse 90, tu pode escrever assim, ó, 360. Do lado 90. Por que eu vou escrever 360? Porque 360 é a soma de todas as notas que ele conseguiu para ter essa média. A média deu 90, mas para a média poder ter dado 90, a soma de todas as notas deu 360. Do lado desse 85 que tem no B, tu escreve esse valor, ó, 340. 340 é a soma das notas para que a média possa dar 85, certo? Aí eu vou fazer isso agora para o terceiro candidato, para o candidato C. Eu vou somar tudo, vou dividir por 4, quanto é que deu a média dele? A média dele deu 80. Mas se a média deu 80, quanto é 4 vezes 80? 320. Alexandre, toda vez eu vou multiplicar por 4? Claro, nessa questão eu vou multiplicar por 4 sempre. Por quê? Porque só são 4 notas. Se eu quiser calcular a média, eu somo tudo e divido por 4. Se eu quiser fazer a operação contrária, eu não vou mais dividir por 4, eu vou multiplicar por 4 o resultado. Então, multiplica por 4, 4 vezes 80, 320, certo? Então, do lado do 80, tu escreve aí 320, que é a soma das notas, do lado do 80. Mesma coisa eu vou fazer para os dois últimos. Então faz assim, ó, para o candidato D, como é que fica? Soma, divide por 4, vai dar 60, mas 4 vezes 60 dá quanto? 240, né? Então do lado desse 60 do candidato D, tu escreve 240, tudo bem? E lá no último candidato, que é o candidato E, vamos fazer a mesma coisa, ó. Para o último candidato, quanto é que deu a média? 60. Quanto é 60 vezes 4? 240. Muito bem. E agora, como é que eu vou fazer para saber qual é o melhor e qual é o pior candidato? Eu não tenho que classificar os candidatos? Tenho. Eu preciso classificar os candidatos. E como é que essa classificação vai ser feita? Está faltando a gente acrescentar uma nota, que foi a última nota que está aí, ó. Então você faz o seguinte, você vai pegar a tabela, tá, ó. Pega-se a tabela, aí você faz assim, ó, lá na tabela. Qual é a soma total dos pontos? 360 mais 60 da última etapa, ó. Você está vendo que lá na segunda coluna tem a pontuação da 5ª etapa, né? Eu não tinha contado antes essa pontuação. As anteriores tinham somado 360, mais 60 daqui dá 420. E aí o candidato B, quantos pontos ele tem? Ele tinha acumulado 340 pontos. Mais 85 dessa última etapa, ficou 425. O candidato C tinha acumulado quantos pontos? 320. Mais 95 dessa etapa, vai para 415. O candidato D tinha quantos pontos? 240. Mais 90 dessa etapa, vai para quanto? 330. E o candidato E, ele havia acumulado 240, mais 100, 340. Agora que eu estou vendo a pontuação de todos os candidatos, eu consigo saber quem é o melhor e quem é o pior.
qual é o candidato que obteve mais pontos? O candidato que obteve mais pontos foi o candidato B de bola. Então, o candidato B, ele vai ser o primeiro. Então, você pode até colocar assim, ó, do lado dele. O candidato B é o primeiro. Depois do B, quem é que vem? O A vai ser o segundo. Quem vai ser o terceiro? O C vai ser o terceiro, porque tem 415. Quem vai ser o quarto? O E vai ser o quarto, porque tem 340. E em último lugar vai ficar aqui candidato D. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso procurar nas alternativas, algum resultado, tá? Que tem essa sequência aí, ó. Qual é a sequência? Do A, B, C, D e E. O primeiro vai ser o B, o segundo vai ser o A, terceiro o C, o quarto E e o quinto D. Tudo bem? Pessoal, olha só. A terceira questão, então, é o seguinte. Foi uma questão da prova de 2016, do Enem. O enunciado é assim, ó. Aí as informações eu vou projetar aqui para vocês. Um posto de saúde registrou a quantidade de vacinas aplicadas contra febre amarela nos últimos 5 meses. Então, olha só, o que é que essa tabela indica? A tabela indica a quantidade de vacinas que foram aplicadas contra a febre amarela nos 5 primeiros meses em um determinado posto de saúde. Então, no primeiro mês, 21, segundo mês, 22, e aí segue a tabela. A pergunta da questão é a seguinte, ó. No início do primeiro mês, esse posto de saúde tinha 228 vacinas contra a febre amarela no estoque. A política de reposição de estoque prevê a aquisição de novas vacinas no início do 6º mês, de tal forma que a quantidade inicial de estoque para os próximos meses seja igual a 12 vezes a média das quantidades mensais das vacinas aplicadas nos últimos 5 meses. Então vamos ler aqui de novo. Vamos lá. O que é que a gente consegue ver nessa tabela? Eu consigo ver nessa tabela quantas vacinas foram aplicadas de febre amarela em um determinado posto no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto mês. Tudo bem. O enunciado da questão diz aqui que o posto tem um estoque de vacina. Que estoque é esse? 228 vacinas. E ele já gastou no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto mês uma certa quantidade. Tá. O enunciado diz que existe uma política para a reposição dessas vacinas. Como é que é a política? A política é o seguinte, você precisa comprar uma quantidade que seja igual a 12 vezes a média das quantidades mensais vacinadas aplicadas nos últimos 5 meses. Aí a pergunta da questão é a seguinte, para atender a essas condições, qual é a quantidade de vacinas contra a febre amarela que o posto de saúde deve adquirir no início do 6º mês? Então, olha só como é que a gente resolve a questão. Vamos lá. Pessoal, só ler de novo que é para deixar claro isso. Como é que é a política de reposição do estoque? Tem que fazer a aquisição de novas vacinas no início do 6º mês. E a tabela lá só mostrava 5, né? De tal forma que a quantidade inicial em estoque para os próximos meses tem que ser 12 vezes a média das quantidades mensais dessas vacinas aplicadas nos últimos 5 meses. Então, o meu cálculo vai ficar assim, ó. Eu vou pegar todas as vacinas que foram dadas nos últimos 5 meses e vou fazer o cálculo da média. Como é que eu faço a média? 21 mais 22 mais 25 mais 31 mais 21. De onde é que vem esses valores, Alexandre? Esses valores estavam na tabela. Então, essa tabela foi dada na questão, tá certo? Quantidade de vacinas a cada mês. Eu calculei a média deu quanto? 24. Tudo bem. Quantas vacinas o posto precisa ter? O enunciado diz que o posto precisa ter 12 vezes o valor da média. Tá bom, 12 vezes o valor da média. No entanto, o que é que eu vou fazer? Quanto é que deu a média? 24. O posto precisa ter 12 vezes o valor da média. Então, o posto precisa ter quantos? 288. Agora, vejam só.
O posto precisa ter 288, mas o posto já começou com uma certa quantidade de vacinas. O posto já começou com 228 vacinas. E aí, algumas pessoas foram vacinadas no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto mês, diminuiu a quantidade do estoque e eu preciso completar essa quantidade. Eu vou completar com quantas aqui? Eu vou completar com quantas? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou primeiro, pessoal, colocar essa informação que está aqui. Isso está lá no texto. Quantidade inicial de vacinas no posto de saúde, eram 228. O número de vacinas que já foram gastas, quantas são? Eu vou somar tudo que já tem até agora. 21 mais 22 mais 25 mais 31 mais 21, dá 120. Então vejam só, o posto tinha 228, já gastou 120. Número de vacinas que devem ser adquiridas, 228 menos 120. 108, tá certo? E aí a resposta da questão seria então a letra B de bola. Na hora que vocês pegarem o resultado, na hora que vocês pegarem a apostila, vocês vão ver essa resolução aí, tá certo? Então a resposta da questão seria essa aí, ó, 108. Resposta final. Questão de número 4. Eu vou ter que dar uma acelerada aqui, gente, para ver se a gente fala um pouquinho, pelo menos, da teoria. Porque eu coloquei uma teoria aqui que é importante para a gente. A questão de número 4. Questão 4, questão da prova do Enem de 2016. O enunciado diz assim, ó. A permanência de um gerente, olha só como é cruel aqui, viu? Ó. A permanência de um gerente em uma empresa está condicionada à sua produção no semestre. Essa produção é avaliada pela média do lucro mensal do semestre. Se a média for, no mínimo, de R$30 mil, o gerente permanece no cargo. Caso contrário, ele será despedido. Então, o cara exige que a média de venda dele seja R$30 mil. Se for menor do que 30 mil, o anunciado está dizendo que o cara vai ser despedido. O quadro mostra o lucro mensal em milhares de reais dessa empresa de janeiro até maio de um determinado ano. Então, o que é que a gente já consegue ver? Quanto é que foi vendido em R$1.000? 21, 35, 21, 30 e 38. Isso é o que já foi vendido. O que é que o enunciado disse? Que o gerente, para permanecer no cargo, ele precisa que a média dele seja, no mínimo, R$30 mil. Aí a pergunta da questão é a seguinte: qual deve ser o lucro mínimo que essa empresa precisa no mês de junho para que o gerente continue no cargo no próximo semestre? Então, assim, ó, a média que ele precisa alcançar é a média do semestre. E o que é que a gente está vendo? Somente 5 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Dos 5 meses eu estou vendo. A pergunta é, qual é a quantidade que ele precisa vender no próximo mês para atingir a meta dele? Qual é a meta? A meta tem que ser uma média de R$30 mil em venda. Então, como é que eu vou fazer? Vou colocar assim, ó. Eu já sei quanto tem em janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Não sei quanto é que tem em junho, mas essa é a pergunta. Vou chamar essa quantidade de X. Se eu chamar essa quantidade de X, como é que a gente vai fazer para calcular a média? Eu vou ter que somar tudo e dividir pela quantidade de elementos. Então vamos somar tudo. 21 mais 35 mais 21 mais 30 mais 38 mais X dividido por 6. Por que dividido por 6? Porque são 6 meses. Certo? E o que é que precisa acontecer com essa média? Essa média precisa ser no mínimo 30. O que é que significa no mínimo 30? No mínimo 30 seria 30 ou mais do que 30. Então eu vou colocar assim, ó, maior ou igual a 30. Precisa ser a média. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzando, ó. Quando a gente multiplicar, pessoal, essa igualdade, ó, o que é que acontece, ó? 21, 35, 21, 30, 38 mais X. Vou somar tudo isso, vou dividir por 6, tem que ser maior ou igual a 30. Multiplica cruzando, tu vai ter isso aqui, ó, 145. De onde é o 145? É 21 mais 35, mais 21, mais 30, mais 20, mais 38. Se somar tudo dá 145. Mais X. E quanto é que é 6 vezes 30? 180. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar os 145 e vou botar para o lado de lá.
Se eu levar os 145 para o outro lado, tu vai ter 180 menos 145. Quanto é 180 menos 45? 145? 35. Então a resposta da questão é o seguinte: para o cara conseguir permanecer no emprego, ele precisa vender no mês de junho uma quantidade que é no mínimo igual a R$35.000. E aí, se a gente for analisar as opções, R$35.000 é a resposta correta da letra E. R$35.000. Ok? Vamos para a próxima. Questão de número 5. Pessoal, a questão de número 5 é uma questão que diz o seguinte: prova do Enem de 2016. Pessoal, a prova do Enem do ano passado, de 2016, ela bateu todos os recordes em relação a se falar em estatística. Eu comentei com vocês aqui no início da aula uma informação que é importantíssima. A matemática, pessoal, ela tem muitos assuntos para a gente abordar, muita coisa mesmo. Mas eu não preciso gastar tempo com todas as coisas da mesma forma. Existem assuntos que caem muito, e existem assuntos que caem pouco. Existem assuntos que são difíceis, existem assuntos que são fáceis. Estatística é um assunto que às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas é um assunto fácil e que, como eu comentei com vocês no início da aula, é o assunto que é mais abordado na prova do Enem. Não existe nenhum assunto que caia tanto quanto cai estatística. Ano passado, se você for contar, deve ter caído umas 7, 8 questões de estatística. A questão de número, só para constar, a questão 3, que a gente resolveu há pouco, que foi aquela do posto de vacinação, que precisava renovar o estoque, aquela ali foi do Enem de 2016. A questão 4, que a gente acabou de resolver, que foi aquela questão que um gerente precisava atingir uma média, né, para não ser demitido, foi do Enem de 2016. A questão 5, que a gente vai resolver agora, também foi do Enem de 2016. A questão 5 diz o seguinte, o texto dela, ó: em uma cidade, o número de casos de dengue confirmados aumentou consideravelmente nos últimos dias. A prefeitura resolveu desenvolver uma ação contratando funcionários para ajudar no combate à doença, as quais orientarão os moradores a eliminar criadouros do mosquito de Aedes aegypti, transmissor da dengue. A tabela apresentada abaixo indica o número de casos confirmados por região da cidade. Então é o seguinte, a cidade foi dividida em regiões e cada região apresentou, através dessa tabela, a quantidade de casos que foram contados, casos confirmados de dengue, certo? Na região oeste, 237. No centro, 262. No norte, 158. E aí vai a tabela. E aí a pergunta da questão é o seguinte, ó. O enunciado diz assim, ó: a prefeitura optou pela seguinte distribuição de funcionários a serem contratados. Tá? A prefeitura vai contratar funcionários, mas ela vai contratar obedecendo uma regra que ela vai dizer agora. A regra foi a seguinte, ó. Ela vai colocar 10 funcionários para cada região da cidade, cujo número de casos for maior ou igual, aliás, onde o número de casos seja maior do que a média dos casos confirmados. Então ele vai fazer o seguinte, você viu que você tem a quantidade de casos para cada região, e eu consigo fazer o cálculo da média, tá certo? Vou daqui a pouco fazer a média. Quando você tiver uma região onde a quantidade de casos estiver acima da média, a prefeitura diz que vai colocar 10 funcionários para cada região da cidade, cujo número de casos seja maior do que a média. E ela vai colocar 7 funcionários para cada região da cidade, cujo número de casos for menor ou igual à média dos casos confirmados. A pergunta final da questão é o seguinte: eu quero saber quantos funcionários a prefeitura precisa contratar. Quantos funcionários a prefeitura precisa contratar? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Então, primeiro, pessoal, vamos ver aqui, ó.
média de casos confirmados. Eu vou pegar todos os valores que vão aparecer na tabela, certo? Pega-se todos os valores que vão aparecer na tabela para fazer o cálculo da média. Como é que a gente faz isso? Soma tudo, 237, 262, tudo que estava lá na tabela, divide pela quantidade de regiões, eram 8 regiões na tabela, divide tudo por 8, o resultado deu 229. Tá, 229 é o quê? É a média da quantidade de casos confirmados de dengue. Essa é a média. O que é que a prefeitura resolveu fazer? Ela vai colocar funcionários, né, para tentar minimizar essa quantidade em cada uma das regiões. Só que ela fez 2 propostas. Que propostas foram? Ela disse que vai colocar 10 funcionários em cada região onde a quantidade de casos estiver acima da média. E ela vai colocar 7 funcionários em cada região em que a quantidade de casos estiver igual ou abaixo da média. Então, o que é que eu vou fazer? A média deu 229. Bem, sabendo que a média é 229, agora a gente vai ter que voltar lá para a tabela e ver o seguinte: tem alguma região dessa tabela em que a quantidade de casos foi menor do que 229? Tem. Que região você tem menor do que 229? Eu vou marcar aqui, ó. Aliás, desculpa, maior nessa primeira, ó. 10 funcionários para a região da cidade cujo número de casos for maior. O menor é o outro que a gente vai fazer. Não é que diminui a quantidade de funcionários que a gente vai colocar. Então, olha só, em que regiões eu tenho uma quantidade de casos que está acima da média? 237, 262, 278, 300 e 278. Todas essas quantidades estão acima da média, que é 229. Então, vejam só, são 5 regiões acima da média. Para cada uma dessas regiões, ele vai ter que colocar quantos funcionários? 10. Está escrito aí no texto. Para cada uma dessas regiões, são 10 funcionários. O que mais ele vai colocar? E para as outras regiões? Para as outras regiões, ele vai colocar 7 funcionários quando a quantidade de casos for menor ou igual à média. Só que existem regiões em que a quantidade está menor ou igual à média. Essa aqui, ó, Norte, Sul e Nordeste. Então vejam só, pessoal, a tabela completa, ela trazia quantas regiões? 8 regiões. Dessas 8 regiões, a gente acabou de mostrar no slide anterior, quantas dessas regiões, apresentaram a quantidade de casos acima da média? 5. E quantas dessas regiões têm quantidade de casos igual ou abaixo da média? 3. Qual é a pergunta da questão? Qual é a quantidade de funcionários que a prefeitura deverá contratar? Qual a quantidade de funcionários que a prefeitura deverá contratar? Então, o que é que a gente vai dividir? Eu não tenho que dividir pela média? Então é o seguinte, são 5 regiões com 10 funcionários cada um, só aí dá 50, e tem mais 3 regiões que estão abaixo da média. Cada uma dessas regiões precisa de 7 funcionários. 3 vezes 7, 21. Qual é, então, a quantidade total de funcionários que devem ser contratados? Quantidade total de funcionários que devem ser contratados são 50 mais 21. 50 mais 21, 71. Quando vocês pegarem o TD de vocês, 71, a resposta correta vai ser a letra D de dado. 71. Tranquilo essa? Joia. Vamos na outra. Questão de número 6 agora. Gente, olha só. Essa questão 6, vou dizer para vocês que foi da prova de 2016 também. Só aqui tem 5 questões da prova de 2016. A questão 6 diz assim, ó. Preocupada com os seus resultados, uma empresa fez um balanço dos lucros obtidos nos últimos 7 meses, conforme dados do quadro. Essa questão é bem fácil. Então, a empresa estava preocupada com os resultados e ela montou um quadro com os lucros obtidos, tá certo? Esses lucros aqui, ó, certamente deve ser em milhão, sei lá, ou milhares. Então, em milhões de reais, ó, 37, 33, 35, 22, 30, 35 e 25. A pergunta da questão é a seguinte: avaliando os resultados,
o conselho diretor da empresa decidiu comprar, nos 2 meses subsequentes, a mesma quantidade de matéria-prima comprada nos meses em que o lucro mais se aproximou da média dos lucros mensais dessas empresas no período. A pergunta da questão é a seguinte: nos próximos 2 meses, essa empresa deverá comprar a mesma quantidade de matéria-prima comprada em que mês? Então vamos tentar aqui entender de novo. Como é que é a resolução da questão? Esse quadro aqui mostra o lucro que uma determinada empresa teve a cada um dos meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses, certo? Essa indústria, pelo que o texto diz, ela vai fazer uma reposição de mercadoria. E quando é que ela vai fazer essa reposição? O texto diz que a escolha do conselho foi o seguinte: vamos fazer a reposição de mercadoria nos meses em que a quantidade do lucro estiver mais próximo da média, certo? Então a gente vai fazer compra nos meses em que o lucro estiver mais próximo da média. Aí a pergunta da questão é o seguinte: quais são esses 2 meses que tem o lucro mais próximo da média? Então como é que eu vou fazer a questão? Vamos lá. Primeiro você vai fazer o cálculo da média. Soma tudo, divide por 7. Os valores lá da tabela, 37, 33, 35, 22, soma tudo e divide por 7. A média deu 31. O que é que o anunciado da questão pede depois? Para você selecionar 2 meses, em que o lucro esteve mais próximo da média. Então essa questão é muito fácil, gente. Na tabela que a gente está vendo aí, quais foram os 2 meses em que o lucro esteve mais próximo da média? O 5 e o 1, né? O 1 também, ó. Não está marcado aqui, mas foi o 1. Então, a resposta da questão, aliás, 1 não, só o 5. Na verdade, ela pede o seguinte, ó. Ela pergunta aqui, deixa eu ver aqui, ler a pergunta de novo. Tá? Ela pergunta o seguinte: em que mês ela vai fazer a compra? Em que mês? E o mês que foi decidido é aquele mês em que a média mais se aproximou da média dos lucros. Então fizemos a média dos lucros e aí eu verifiquei que a média deu 31. E depois eu fui procurar na tabela qual foi o mês em que o resultado ficou mais próximo da média. No caso, a resposta da questão, letra D de dado, é isso? Isso, letra D de dado. Essa foi a questão 6. Anotem aí, tá? Quando o TD chegar, precisa anotar, letra D de dado. Pronto, pessoal, para fazer a nossa próxima questão, a gente vai mudar aqui um pouquinho o foco. A gente falou muito de média, mas a gente falou muito de média por quê? Porque média é o elemento de medida, é a tendência central que mais cai na prova, certo? Uma outra coisa que cai com considerável frequência é o que a gente chama de moda. Em uma distribuição, o que é que a gente chama de moda? Moda é o valor que aparece mais vezes dentro de um conjunto de valores. Então é o seguinte: suponha que eu mostre para vocês um conjunto de valores e faça a seguinte pergunta: desse conjunto de valores, qual é a moda? O que é que significa moda? É o elemento que aparece mais vezes em um conjunto. Eu vou colocar aqui um exemplo antes da gente fazer a questão. Imagina só, tu tem esse conjunto aqui, ó, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12. Eu quero saber desses valores, qual foi o valor que apareceu mais vezes. Quem apareceu mais vezes? O 10. Significa dizer que o 10 é a moda da distribuição. Alexandre, tem questão desse jeito na prova, só para calcular a moda? Tem, a gente vai já ver. Não é só isso, tem um detalhezinho a mais. Mas essencialmente é você saber o que é moda, tá? Se a gente pegar uma situação dessa, ó, 3, 5, 8, 10 e 12, qual é desses elementos o que aparece mais vezes? Ninguém aparece mais do que os outros, não tem um elemento que se destaca. Se não tem um elemento que se destaca, eu vou dizer que essa sequência não apresenta moda. Quando a sequência não apresenta moda, eu chamo de amodal. É a sequência que não apresenta moda. E um último exemplo seria isso aqui, ó. 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8 e 9. Qual elemento que aparece mais vezes? São 2 os elementos que aparecem mais vezes, o 4 e o 7. Significa dizer então que essa distribuição apresenta 2 modas, porque existem 2 valores
que aparecem mais vezes do que os outros. Tá certo? Bem, e aí, como foi a questão que caiu na prova do Enem? Essa questão aqui é interessante, ó. Acompanha comigo, porque muita gente errou e marcou a opção errada. Muita gente errou porque leu uma coisa e acabou respondendo outra. Olha só como é que é o texto. O texto é assim, ó. Ao iniciar suas atividades, um ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem de um elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do assessorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele e mais 3 pessoas, até o 5º andar de um edifício. Aí a pergunta da questão é o seguinte: com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo até o 5º andar? Então, olha só, o que é que o quadro está mostrando para a gente? O quadro está mostrando o número de pessoas que entram no elevador e o número de pessoas que saem do elevador. Essa quantidade foi registrada no térreo, no 1º, 2º, 3º, 4º e 5º andar. Antes da gente partir para a pergunta, só a gente vai aqui um pouquinho. Alexandre, por que lá no térreo entraram no elevador 4 pessoas? O texto diz que no térreo entrou o ascensorista e entraram mais 3 pessoas. Então, na hora que o elevador estava no térreo, 4 pessoas entraram no elevador. O ascensorista e mais 3. E ninguém saiu, tá? Quando foi para o 1º andar, mais 4 pessoas entraram e 3 saíram. Então, da quantidade que você tinha, na hora que chegou no 1º andar, 4 pessoas entraram e 3 saíram. Foi para o 2º andar, 1 pessoa entrou e 1 saiu. Foi para o 3º, 2 entraram e 2 saíram. Foi para o 4º andar, 2 pessoas entraram e ninguém saiu. Foi para o 5º andar, 2 pessoas entraram e 6 saíram. O que é que a questão pede? A questão pede para você me dizer a moda. Aí a pessoa que não leu a pergunta direito vai dizer assim: Alexandre, mas moda não é o elemento que aparece mais vezes? O número que eu estou vendo que apareceu mais vezes aqui foi o número 2. Então a moda é 2, tem exatamente essa opção na letra A. Só que a pergunta da questão não é qual é a média das informações do quadro. A pergunta da questão foi outra. A pergunta foi o seguinte, ó: com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo até o 5º andar? Então eu preciso saber, para cada um desses andares, quantas pessoas eu tenho dentro do elevador. Térreo tem quantas pessoas? E no 1º andar? Porque no 1º andar saiu uma parte e entrou outra. Quantas ficaram no elevador? No 3º andar, saiu uma parte e entrou outra. Quantas ficaram no elevador? Então eu vou ter que analisar a tabela para poder responder isso. E como é que a gente faz a análise da tabela? Eu vou analisar a tabela da seguinte maneira. Vamos lá. Estão no elevador 4 pessoas no térreo. Mas à medida em que o elevador vai subindo, o que é que o enunciado diz? Que entra uma parte de pessoas e outra parte das pessoas sai, né? Tem esse vai e vem das pessoas. Quantas vão ficar? Olha aqui o cálculo que eu vou fazer. O cálculo que eu vou fazer é o seguinte: tem uma linha que não estava na tabela, mas eu vou montar essa linha para poder responder a questão. Eu vou montar uma linha que é assim, ó: quantos estão no elevador? Quantas pessoas estão no elevador? Como é que a gente faz? No térreo entraram 4 pessoas e não saiu ninguém. Pessoal, se entraram 4 pessoas e não saiu ninguém, quantas pessoas tem no elevador? 4 pessoas. O cálculo que eu vou fazer é esse aqui, ó: 4 menos. Entraram 4 pessoas, não saiu ninguém, então tem 4 pessoas no andar térreo. Agora presta atenção, o que é que eu vou fazer? E no 1º andar, quantas pessoas tem? Vejam só. Quando o elevador estava no térreo, quantas pessoas eu tinha no elevador? 4 pessoas. Aí esse elevador chegou no 1º andar. No 1º andar entraram 4 e saíram 3.
Então, olha só quantas pessoas eu tenho aqui. 4 mais 4 menos 3. Como assim, Alexandre? Quando o elevador chegou no primeiro andar, ele chegou com quantas pessoas? 4 pessoas. Aí o enunciado diz que entraram mais 4, então vou botar mais 4. E depois saíram 3. 4 mais 4 mais 3, dá 8 menos 3 dá 5. Então significa dizer que no primeiro andar, tem 5 pessoas dentro do elevador, certo? E no segundo andar, no próximo, quantas pessoas tem? Pessoal, quando o elevador chegou no segundo andar, ele estava com quantas pessoas? Quando o elevador chegou no segundo andar, ele estava com quantas pessoas? 5, né? E aí dessas 5 pessoas, o que é que o texto está dizendo? Que entrou mais uma e saiu mais uma. Se eram 5, entrou uma, ficou 6, saiu mais uma, ficou 5. Então no segundo andar, o elevador tem 5 pessoas. Foi para o terceiro andar. Lá no terceiro andar, o elevador chegou com 5 pessoas. Aí entraram 2 e saíram 2. Estava com 5. Entraram mais 2, ficou 7. Saíram mais 2, ficou com 5. Então no terceiro andar, tem 5 pessoas. No quarto andar, o que é que aconteceu? O elevador chegou no quarto andar com 5 pessoas. Aí depois entraram 2 e não saiu ninguém. Eram 5. Entraram 2, não saiu mais ninguém. 7 pessoas. E no quinto andar, o elevador chegou com 7 pessoas. Aí entraram mais 2. Foi para 9. Aí depois saíram 6. Ficaram com 3 pessoas no elevador. Então o que é que eu vou dizer? A pergunta da questão é o seguinte: dessa tabela que eu tenho aqui, ó, tá aí a tabela toda montada. Eu quero saber qual é a moda do número de pessoas no elevador. Então essa informação não tem nada a ver com a primeira e com a segunda linha. Ele tem a ver com a terceira linha, que não fazia parte da questão, e eu montei a terceira linha. Então, olhando só para a terceira linha, 4, 5, 5, 5, 7, 3. Eu quero saber qual é a moda. O que é a moda? É o valor que aparece mais vezes. Qual é o valor que aparece mais vezes? O valor que aparece mais vezes é o 5. Então a resposta da questão é que a moda é 5. Letra D de dado, resposta da questão. Tá? Então essa é a resposta. A moda é 5. Vamos agora para uma próxima questão. Pessoal, eu queria que agora, principalmente agora, vocês se concentrassem bastante. Prestem muita atenção, porque eu vou passar para vocês um conceito que é super fácil. Galera, então assim, a próxima questão que eu vou resolver com vocês, ela trata de um conceito que para a estatística é importantíssimo. É o conceito de medida de dispersão. O que é que significa medida de dispersão? É a forma como os elementos se comportam em torno da média. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um termo chamado rally de regularidade. Já ouviram falar desse termo? Que o que vale no rally de regularidade não é simplesmente você chegar em primeiro, não. Existe um determinado tempo que o organizador da prova dá e você precisa conseguir fazer a prova no tempo mais próximo possível pelo aquele que foi estabelecido pelo organizador. Então tem uma série de regras que depois a gente vai discutir. Mas assim, ó, medidas de dispersão. Eu vou mostrar aqui para vocês 3 medidas importantes. Uma medida a gente chama de desvio médio, outra a gente chama de desvio padrão e outra a gente chama de variância. O que é que eu vou trabalhar com vocês agora? Agora eu vou trabalhar com vocês só o conceito de desvio padrão. Quero aproveitar uma coisa que eu já expliquei antes, para ver se vocês conseguem entender. Imaginem só esses 3 conjuntos, ó. O conjunto X, Y e Z. O conjunto X tem 5 elementos, o conjunto Y também, e o conjunto Z também tem 5 elementos. Mas tem uma coisa que esses conjuntos apresentam que visualmente eu não consigo enxergar. Qual é? É que se a gente calcular a média de cada um desses conjuntos, o resultado da média vai dar exatamente a mesma. Se você calcular a média, 70 mais 70 mais 70 mais 70 mais 70, dividido por 5, nesse conjunto, a média vai dar 70. Para o segundo conjunto, a média também é 70. Para o terceiro conjunto, a média também é 70. Tá? Agora, o que é que eu quero que vocês percebam?
como é que os elementos se comportam em torno da média? Para a gente entender o conceito de desvio padrão. Eu vou propor aqui para vocês um exercício mental, só para a gente brincar aqui um pouquinho em relação a esse assunto. Imaginem o seguinte, imaginem que o treinador de basquete de uma seleção, tá vendo o time dele perder, falta apenas 1 minuto para terminar o jogo, aí ele olha para o banco e diz o seguinte: eu tenho que fazer alguma substituição, então eu vou colocar na minha equipe, já que eu estou perdendo e só está faltando 1 minuto, eu vou colocar aquela pessoa em que mais eu tenho confiança de que vai fazer alguma coisa diferente nesse jogo. E aí ele faz o seguinte, ele olha para 2 pessoas, para 2 atletas, e pergunta o seguinte: eu quero saber qual de vocês dois fez mais pontos até agora. Quantas partidas você jogou? Aí um cara diz assim: rapaz, eu joguei 5 partidas. Quantos pontos você fez até agora? 50. Aí ele pergunta para o outro: e você? Quantas partidas você jogou? 5. Quantos pontos você fez? 50. E aí o treinador fica assim: poxa, esse aqui jogou 5 vezes, fez 50 pontos. Esse outro aqui jogou 5 vezes, também fez 50 pontos. Como é que eu vou saber qual dos dois é melhor? Aí ele vai perguntar assim: tá, como é que você conseguiu esses 50 pontos? Aí o primeiro atleta diz assim: ó, das 5 partidas que eu realizei, na primeira partida que eu entrei, eu fiz 50 pontos. Na segunda eu fiz 0, na terceira eu fiz 0, na quarta eu fiz 0 e na quinta eu fiz 0. Se eu somar tudo, eu fiz 50 pontos. Aí ele pergunta para o segundo atleta: como é que você conseguiu esses 50 pontos? Aí o atleta diz assim: ó, a primeira partida que eu entrei eu fiz 10, na segunda eu fiz 10, na terceira eu fiz 10, na quarta eu fiz 10 e na quinta eu fiz 10. E aí, pessoal, claramente dá para perceber o seguinte: qual desses atletas é mais confiável? É o primeiro ou é o segundo? Será que mais confiável é aquele que fez 50 pontos na primeira partida e depois não fez mais nada? Ou é aquele que em todas as partidas fez 10 pontos? É melhor aquele que em todas as partidas fez 10, porque ele é um atleta mais regular. Então, se ele é um atleta mais regular, significa dizer que ele vai ser... Significa dizer que então ele vai ser um atleta mais confiável. Vai ser um atleta mais confiável. Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. O que é que eu queria que vocês tentassem perceber aí? Como é que os elementos de um conjunto se comportam em torno da média? A média desse grupo X é 70 e todos os valores são iguais a 70, quer dizer, está todo mundo em cima da média, né? Esse outro conjunto também tem média 70, mas eu tenho um elemento na média que é 70, tem elemento abaixo da média, que é o 68 e o 69, e tem elemento acima da média, que é o 72 e o 71. Agora, o que é que eu queria que vocês percebessem? Que os elementos que estão abaixo da média estão próximos da média, que os elementos que estão acima da média estão próximos da média. Então, vocês vão ver que o que vai interessar não é saber se o elemento está acima ou se ele está abaixo da média. O que eu vou querer saber é se o elemento está próximo da média ou se ele está afastado. Porque isso é o conceito de dispersão. O que é a dispersão? É a forma como os elementos se comportam em torno da média. O que é uma dispersão pequena? Dispersão pequena é quando você tem os elementos mais próximos da média. O que é uma dispersão grande é quando os elementos estão mais afastados da média. Quando a dispersão é pequena, quando os resultados estão mais próximos da média, significa dizer que esse atleta ou esse aluno é mais regular. Quando os resultados estão mais afastados da média, quer dizer que esse atleta é menos regular. E isso tem a ver com um elemento da estatística que a gente chama de desvio padrão. Quando é que o desvio padrão é pequeno e quando é que o desvio padrão é grande? Quando vocês ouvirem esse termo desvio padrão, isso aí é um conceito que está associado a quê? A dispersão. Como é que os elementos se comportam em torno da média? Então vejam só esses exemplos aqui, ó. O conjunto Y, quando comparado com o Z, o conjunto Y, ele tem uma menor dispersão. Por quê? Porque os elementos estão mais próximos da média, que é 70. O que é desvio padrão? Eu preciso saber calcular o desvio padrão? Na maioria das vezes não. Mas você precisa saber que desvio padrão
é um número que serve para medir a dispersão. Dispersão pequena quer dizer que o desvio padrão é pequeno. Dispersão grande quer dizer que desvio padrão é grande. Então, quando se compara o conjunto Y com o conjunto Z, dá para a gente ver claramente que o Y tem menor dispersão, então ele tem menor desvio padrão. E o Z tem maior dispersão, tem maior desvio padrão, porque os elementos estão mais afastados da média. Na prova de 2000, só para mostrar aqui, ó, o conjunto Y, os elementos estão mais próximos da média, e o conjunto Z, os elementos estão mais afastados da média. Para a gente é sempre interessante que os conjuntos estejam mais próximos, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês uma questão que caiu na prova de 2016. De novo, Alexandre, 2016, questão da prova de 2016, que trata exatamente a respeito desse assunto. É uma questão que você não fazia cálculo nenhum se você soubesse o conceito. O enunciado da questão diz o seguinte, ó: foi mostrada uma tabela para 4 atletas. E o enunciado da questão disse que deveria ser realizada uma luta. E a luta deveria ser realizada obedecendo a seguinte regra. Ó, pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. Então, o que é que essa tabela mostra? Essa tabela mostra o seguinte, que cada um desses atletas, primeiro, segundo, terceiro e quarto, se pesou 3 vezes. Então, cada um dos atletas passou pela primeira, pela segunda e pela terceira pesagem. Depois que as pesagens foram feitas, foi calculado a média, foi calculada a mediana, que é um termo que eu não comentei ainda com vocês, e foi calculado o desvio padrão. E aí a regra do torneio é bem clara. A regra do torneio é a seguinte: a primeira luta precisa ser realizada, precisa ocorrer entre o atleta que é mais regular e o atleta que é menos regular em relação aos pesos. Como é que eu vou saber quem é o mais regular e quem é o menos regular? O que foi que eu acabei de dizer para vocês? Que a regularidade tem a ver com quem? Com um elemento que a gente chama de desvio padrão. O que é que acontece quando o desvio padrão é pequeno? Os elementos estão mais próximos, então é mais regular. O que é que acontece quando o desvio padrão é grande? Tem mais dispersão, então é menos regular. Tá certo? Observando a tabela, não tem uma coluna que fala exatamente do desvio padrão? O que é que a questão pediu? Uma luta entre o que é mais regular e o que é menos regular. Qual é o atleta mais regular desses? Me diz só o número. É 1, 2, 3 ou 4? Qual desses atletas é o mais regular? Qual é? É o 1, 2, 3 ou 4. Vamos ler de novo. O que é mais regular? É aquele que tem menor dispersão. Se a dispersão é pequena, os dados estão mais agrupados. Tá certo? É mais regular. Quando é que a dispersão é pequena? Quando o desvio padrão é pequeno. Qual desses atletas tem o menor desvio padrão? 1, 2, 3 ou 4? O 3. O 3, ó, é 4,08 desvio padrão. É o menor de todos. Então, esse que tem desvio 4,08, ele é o mais regular, porque ele tem menos dispersão. E qual é o que é mais irregular? Ou o que seria menos regular? Qual é? É o que tem um desvio padrão maior. Quem é que tem um desvio padrão maior? É o atleta 2, que é 8,49. Então, vejam só o que eu vou marcar. O atleta que é mais regular é o 3, e o atleta que é menos regular é o atleta 2. Pela regra do torneio, a primeira luta tem que ser realizada com esses 2 atletas. E aí a pergunta da questão é só essa. Tinha cálculo não, Alexandre, para fazer? Não, não havia cálculo para fazer. Era só isso. Saber quem era o mais regular e quem era o menos regular. E aí, a regularidade das pesagens pode ser medida pelo desvio padrão. Portanto, a primeira luta vai ser realizada entre o atleta que tem maior desvio padrão, que é o 2, e o que tem menor desvio padrão, que é o 3. Aí a opção correta lá seria a letra C. Ok? Pessoal, eu queria me despedir aqui de vocês. Queria pedir desculpa pelo contratempo. Infelizmente isso acontece, né?
Mas assim, como o Fábio já comentou com vocês, na próxima apostila vocês vão ter acesso a esse material. Então isso é uma coisa que dá para a gente tirar de letra. Isso aí não é problema não, tá certo? Queria deixar duas mensagens. Primeiro, em relação ao tema que a gente trabalhou hoje. Você não pode deixar de estudar probabilidade, ou estatística. É um assunto que é fundamental para a prova. Cai muito, né? E a segunda mensagem é essa que está aqui, ó. A glória da amizade não é a mão estendida e nem o sorriso carinhoso. E nem mesmo a delícia da companhia. É a inspiração espiritual que vem quando você descobre que alguém acredita e confia em você. E eu tenho certeza absoluta, pessoal, que todas as pessoas que passam a semana todinha trabalhando, ficam até mais tarde, que vêm para cá trabalhar de novo no sábado, trabalhar de novo no domingo, são pessoas que estão aqui por um único objetivo, por uma única razão, porque essas pessoas confiam no trabalho e sabem que o resultado vai ser maravilhoso, como foi o resultado do ano passado. Tá certo? Pessoal, vocês estão de parabéns. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.